Então vamos comentar aí sobre algumas notícias de tecnologia que aconteceram aí nos últimos dias. Vamos falar sobre a Adobe, que está lançando uma nova funcionalidade no Adobe Premiere, que consegue gerar vídeos com o uso de inteligência artificial. E não é qualquer inteligência artificial, mas sim o Sora da OpenAI. Vamos comentar também sobre o Rabbit R1, aquele pequeno dispositivo que tem uma IA dentro dele, e a princípio, aparentemente, parece que o código-fonte desse negócio vazou na internet. Vamos falar também sobre o TikTok, que pode ser banido nos Estados Unidos. Nenhum americano vai poder usar mais o aplicativo, vamos entender se é bem isso mesmo. Vamos comentar também sobre a Samurai Wallet, uma carteira de Bitcoin, onde os criadores desse negócio foram presos. E isso pode representar uma grande ameaça à privacidade. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, então a Adobe tem divulgado aqui no site deles de que eles estão criando uma nova ferramenta que usa IA generativa para criação de vídeos. Eles lançaram esse vídeo aqui, vamos assistir alguns pedaços, que mostra essa ferramenta funcionando, o que é bem interessante. Basicamente você consegue selecionar uma parte, uma cena ali do seu vídeo, fazer a seleção e depois usar a ferramenta do Adobe Firefly, que é o recurso de IA deles, para gerar uma imagem e substituir aquela cena que você selecionou por outra coisa. Então isso serviria, por exemplo, para remover partes ali que você não quer que apareça na cena. Olha que louco isso. Você consegue remover ali um objeto completamente. Ou trocar ali completamente o estilo de um relógio, né? Olha que interessante. Só que talvez um dos recursos mais interessantes é que eles vão aceitar ali que sejam utilizadas IAs de terceiros. Então, por exemplo, você pode estender um vídeo usando o modelo do Pika, por exemplo, aquela IA ali que eu até já comentei em alguns vídeos atrás. Mas talvez o mais interessante, pelo menos na minha opinião, seria criar uma cena usando o Sora da OpenAI, olhem só, para compor uma determinada cena em um vídeo, né? Você poderia criar aquela cena, ele cria automaticamente aquele vídeo ali usando o Sora da OpenAI e você coloca isso no teu vídeo automaticamente. E outros modelos também funcionam, como o Runway, por exemplo. E isso é uma coisa muito louca, né? Vamos ser sinceros. E assim, apesar de eu achar a Adobe meio mercenária no valor que eles cobram pelo software deles, mas todos esses vídeos aqui que eu gravo são com o Adobe Premiere. E não vejo a hora deles lançarem esses recursos para poder facilitar a edição do vídeo. Né? Imagina, eu vou poder recortar o meu rosto, por exemplo, e trocar por outra pessoa. Isso vai ser uma coisa muito louca. Bom, e finalmente o Rabbit R1 tá começando a chegar nas mãos das pessoas. Nesse pequeno dispositivo aqui, eu já tinha falado sobre ele alguns meses atrás, mas ele tem o objetivo de substituir os celulares, ao mesmo tempo em que facilita o uso de inteligência artificial pelas pessoas. E as pessoas que compraram já estão começando a testar o negócio, e inclusive comparar o Rabbit R1 com o AI Pin, que inclusive eu comentei aí no meu último vídeo. Né? Esses dois produtos estão competindo aí nesse novo mercado, e o pessoal aqui do Unbox Therapy testou aqui o dispositivo. What is this? Taking a look now. I see a dog in the image. It appears to be a fluffy, long-haired chihuahua. E assim, apesar de ser um dispositivo que com certeza um celular poderia substituir, né? Não existe uma necessidade de ter um Rabbit R1 no momento, pelo menos. Mas todo mundo que tá testando o negócio tá gostando. Pelo menos em comparação com o AI Pin, que foi um verdadeiro desastre. E que foi lançado aí também nos últimos dias. Só que tem uma coisa bem interessante. Bom, nesses últimos dias saiu aqui no Hacker News essa postagem aqui. O código-fonte do Rabbit R1, apontando para um link no GitHub. E quando a gente clica aqui, bom, o link não existe mais. Só que se a gente usa o recurso do Wayback Machine, a gente consegue chegar nessa página aqui. Onde tem essa postagem aqui de alguém anônimo, em que ele faz grandes críticas a esse dispositivo. De que no fundo não tem nenhuma grande inteligência artificial por trás. Mas sim várias automações criadas com o recurso de Playwright. E Playwright é basicamente essa biblioteca aqui que permite automações, web scraping, por exemplo. É uma ferramenta open source para automações de tarefas usando o browser. E fora isso, essa pessoa comenta aqui nesse post apagado do GitHub de que o Rabbit R1 não usa nenhum tipo de boas práticas em relação à segurança, na forma como eles armazenam a senha das pessoas, por exemplo. E assim, ali naquela postagem tem um link para download que tem supostamente o código-fonte usado por esse dispositivo. Então qualquer um que quiser recriar ali o Rabbit R1, bom, o código-fonte tá vazado na internet. E também isso nem seria no fundo necessário. Basta usar essa biblioteca aqui do Playwright e criar uma coisa parecida usando isso. Porque no fundo é isso que o Rabbit R1 faz.
Bom, e o Senado americano passou uma medida, foi aprovada, que pode banir o TikTok nos Estados Unidos. Eu tinha comentado sobre isso alguns vídeos atrás, mas isso foi aprovado pelo presidente americano. Sim, o Biden assinou aqui essa lei que pode banir o TikTok. Isso vai depender se a ByteDance, que é a dona do TikTok, conseguir ou não vender o TikTok nos próximos 9 meses. Sim, se a ByteDance, que é uma empresa chinesa, não conseguir vender o TikTok para alguém, numa tentativa do governo americano tirar da mão do governo chinês o controle sobre esse aplicativo que é utilizado em solo americano, o aplicativo será banido nos Estados Unidos. Em um celular Android você provavelmente vai conseguir baixar isso de qualquer forma, mas provavelmente na App Store isso não vai mais existir. Isso é uma coisa muito louca, né? Na terra da liberdade, os caras banindo um aplicativo de dancinha. Isso representa a eterna busca pelo controle das coisas. E bom, falando em controle, teve essa outra notícia aqui essa semana, de que o CEO de um serviço de mixing de criptomoedas foi preso, acusado de lavagem de dinheiro e de transações não licenciadas. Os 2 criadores da Samurai Wallet foram presos aí nos Estados Unidos, o Keone Rodrigues e o William Lonergan Hill. E basicamente a Samurai Wallet era uma carteira de criptomoedas, principalmente de Bitcoin, que oferecia um serviço de mixing. Você pegar uma Bitcoin, fazer diversas transações, embaralhar elas de forma que seja muito difícil saber a origem daquela transação. E muita gente usa esse tipo de serviço para preservar sua privacidade, já que a Bitcoin utiliza a blockchain, que é esse grande banco de dados onde todas as transações estão lá. Então muita gente usa esse recurso de mixing para que não seja possível que alguém olhando a blockchain consiga rastrear as suas Bitcoins. E eles estão sendo acusados aí de ter ajudado pessoas a lavar aí mais de 100 milhões de dólares de transações que podem ter origem na Dark Web, por exemplo. E eles podem pegar até 20 anos de prisão por isso. E o mais louco aqui no fundo, a Samurai Wallet é um software, é um programa de computador que permite fazer isso. Então de um lado a gente tá vendo o TikTok sendo banido e do outro ali pessoas que desenvolveram software sendo presas. Mas enfim, esse é o novo mundo da tecnologia.